Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar falando da semana 1 da NFL, semana 1 do Fantasy Football, né? A semana que nos dá norte para muitas, nos tira muitas dúvidas e confirma outras coisas que a gente estava imaginando que poderiam acontecer, mas que a gente só ia ter certeza dentro de campo, assistindo aos jogos, né? E vendo o que aconteceu jogo a jogo com cada jogador. Além disso, falar também, né, de como foi a NFL São Paulo, não tem como não falar do primeiro jogo da NFL no Brasil. Falar também de waivers, jogadores para você procurar aí na sua liga, ver se está disponível ainda para reforçar o seu time. E aproveitando, eu já vou falar também da semana 2, os confrontos da semana 2, quem tem matchups favoráveis, desfavoráveis. Então hoje vai ser um super podcast, eu espero não ser tão longo. E antes de mais nada, né, eu comentei que eu ia fazer conteúdo durante a temporada, aqui estamos, né? Estou fazendo esse conteúdo semana 1, espero ir até a última semana de Fantasy Football fazendo conteúdos como esse, falando da semana anterior, trazendo waivers e já falando da próxima semana. Um episódio por semana, antes da minha parada eram 2 por semana, vou tentar reduzir para 1 e ver como é que vai acontecer. Os posts no Instagram também vão acontecer, tá? Mas a princípio eu penso, até o momento, tá? Tirando outras coisas aleatórias que podem acontecer, que essa semana que eu tô postando coisas do jogo, mas a minha ideia é colocar os waivers, que é uma coisa bastante importante, né? E também os confrontos favoráveis e desfavoráveis da semana seguinte, né? Então um postzinho lá na terça, com os waivers, também já trazendo a lembrança do podcast, e na quinta reforçando o podcast também e trazendo essa questão com um detalhe. Usem os comentários para tirar dúvidas de escalação, dúvidas gerais do Fantasy Football, é aquele post ali, tá? Pode tirar nos outros dúvidas gerais, mas dúvida de escalação vai ser no post de quinta-feira e aí ele fica disponível aí até o domingo. Fechou? Primeiro eu vou falar de NFL São Paulo, antes de falar da semana. Cara, eu não quero me alongar muito, eu falo pra caramba aqui, mas eu quero tentar ser o mais sucinto possível. Simplesmente sensacional, assim, é absurdo o que aconteceu. Por mais que a ficha ela caiu, na minha opinião, a minha ficha caiu, vou falar pra vocês. Ela caiu no momento do hino dos Estados Unidos. Quando o Ziba começou a cantar, inclusive o Ziba sentou, cara, do meu lado, na arquibancada depois. É uma coisa louca. Olhei pro lado assim, olha o cara de chapeuzinho ali. Do lado mesmo, assim, só tinha divisória. Do lado ali, eu tava perto da escada. Do outro lado da escada era o Ziba e a noiva. Mas assim, quando ali eu senti que... Eu consegui sentir o que tava acontecendo. Porque até então, era muito maluco. Eu já fui em jogo fora do Brasil. Quando eu fui a primeira vez foi em Londres, 2018. E cara, eu ficava imaginando, será que um dia a gente vai ter isso no Brasil? Será que isso é possível? Em 2018 eu não tinha página, né? Eu comecei em 2019, no ano seguinte, inclusive foi uma das minhas motivações também, foi isso. Mas assim, cara, é indescritível a sensação de ter isso no Brasil, porque por mais que a gente tinha a esperança que acontecesse, eu acho que ninguém... Tá difícil de acreditar ainda em tudo que aconteceu, porque foi tudo muito especial, assim, foi tudo maravilhoso, foi tudo muito absurdo, né, pra não dizer, foi tudo absurdo, as filas pra comer e as filas ali fora também, só isso, cara, mas isso não estragou, pra quem foi lá pra ver o jogo, cara, tu viu um espetáculo, do início ao fim, antes, depois, questão de locomoção, de metrô, tudo tranquilo, né, a gente combinou o pessoal do Fantasy ali, alguns poucos, vamos dizer assim, lá no Bar da Brahma à tarde, conheci o Rui Maurício, um abraço pro Rui, caramba, sensacional, o Mafra a gente tinha conhecido, mas a gente trocou muita ideia lá nessa semana. Mandar um abraço pro Zinho também, que foi nosso, entre aspas, guia, né, o cara que nos ajudou na locomoção em São Paulo, tanto na ida como na volta, né, com muitas dúvidas, enfim, nos encontramos no O'Malley ainda na quinta-feira, né, o Zezinho, eu apelidei o Zezinho, irmão do Zé, lá em São Paulo, encontramos também lá no O'Malley, depois fomos pro jogo, os mineiros, João e Matheus, que eu não conhecia, cara, parecia que a gente era amigo, a minha esposa me disse depois de umas 2 horas assim, tu não conhecia eles? Parecia que vocês eram amigos de longa data. Cara, a gente trocou muito. Foi muito legal. Inclusive os mineiros aí, eles compraram pacote VIP, saíram até com luva de jogador no final do jogo. Apareceram no telão. Show de bola. E entre outras pessoas aí que a gente encontrou, André Limas,
Cara, eu vou esquecer de gente aqui, um abraço pro Samir também. Teve muita gente que eu não consegui encontrar, né? E estou no momento assistindo de pouco a pouco pra tentar, sabe, entrar na cabeça tudo que aconteceu. A live completa da Cazé TV, tem lá quase 8 horas, até botei no Instagram pra quem quiser assistir, assista. Pra viver tudo isso de novo, de uma outra perspectiva e lembrar dos momentos. Eu acho que foi o Guilherme Beltrão ou o Rafão Martins que falaram antes É Rafão Martins, né? O Rafão, tá? Um dos dois falaram antes, cara, isso aqui parece uma grande reunião de amigos, né? Porque a gente olha pra um lado tem um conhecido, olha pro outro tem outro, tu cumprimenta um aqui, tu manda um alô pro outro, tu sai gritando com o outro, tu conhece um pessoalmente que tu nunca conheceu. Então, era muito isso, sabe? É uma coisa absurda. A gente de tudo que era lugar, do Brasil, de fora do Brasil. Cara, é indescritível tudo que aconteceu. E assim, como o Zinho também falou, né? Eu tenho medo de entrar lá e parecer uma criança, começar a chorar no meio do jogo. E eu tenho certeza que tem muita gente que se emocionou também. Eu sou duro na queda, mas confesso que eu tava me segurando ali na hora que começou o hino, que começou a bater mesmo. Foi uma loucura. Fomos pro jogo, falamos um pouquinho mais. O jogo foi absurdo. O Arthur Toledo, camisa 12 NFL. Queria ter conhecido também o Rafa, não sei se o Pedrotti foi, enfim. Mas o Arthur, cara, ele comprou ingresso a 5 cadeiras de mim. A gente não combinou nada, não falou nada. Não pediu um pro outro onde é que tava, simplesmente chegou lá, aí sentei no lugar, né, fiquei ali, tal, minha esposa me olha assim, não, tem um amigo ali, puta merda, não é possível, desculpa o palavrão aí, eu tento me segurar aqui, mas, desculpa, é que, cara, sério, é indescritível tudo que aconteceu, sinto pena por não ter encontrado todo mundo, né. Um abraço também pro Léo, o Léo Sampaio, que joga comigo aí, a minha liga mais antiga, que a gente se cruzou umas 300 vezes lá, se encontrava, se perdia, se encontrava, se perdia. Cara, foi muito legal, assim. E o jogo foi sensacional, cara. É um absurdo que jogo que a gente assistiu. Foi o melhor jogo da semana. Eu não assisti completo Ravens e Chiefs, né, aproveitei que estava em São Paulo, fui assistir um musical com a minha esposa, foi sensacional, assisti mais o final do jogo, que também foi um absurdo, mas eu duvido que tenha jogo melhor nessa semana. Cara, e assim, foi um dos jogos mais legais que eu já assisti, inclusive, eu posso dizer. Né? Dos que eu vi ao vivo, com certeza foi o melhor. Eu vi Chargers e Chiefs, e Eagles e Jaguars, e esse disparado. E ver o teu time ali, né? Assim como muitos caras dos Packers, e todo mundo junto. E quando o Packers estava em campo eu vaiava. Quando o Eagles estava jogando eu gritava. Fiquei sem voz, doía minha garganta. Minha esposa gritando também. Cara, sério. Assim, eu posso dizer, eu aproveitei cada segundo daquilo que estava acontecendo. Eu não, sabe, senti aquela energia. E olha como vai crescer, né, daqui pra frente. Inclusive, cara, só pra fechar, eu cheguei no hotel 4 horas da manhã, a gente foi pegar CPTM, esperou 40 minutos, não vinha metrô. Cara, foi uma loucura, mas assim, sabe quando chega em casa cansado, mas realizado, é mais ou menos isso. E ainda não caiu a ficha, depois no sábado fui lá pro NFL Experience, passei vergonha, inclusive postei aí o que eu fiz lá no NFL Experience, conheci gente muito bacana, conheci o Felipe Vieira, né, o Bully do Pro Football. Cara, o Alex, psicólogo FA, acho que ele não me reconheceu, até porque eu não boto muita cara, mas enfim, né, cara, vi muita gente lá, foi muito legal. O pessoal do Fantasy BR, cara, o Léo e o Matheus. Ah, cara, é indescritível tudo que aconteceu, assim, podia ter sido mais especial ainda, conhecendo mais pessoas, mas vão ter outras oportunidades, né, teve muita gente, postei na minha rede social pessoal também, algumas coisas, e o pessoal que nunca ouviu falar, cara, e aí como é que foi? Me conta, papapá. Cara, a gente não tem noção do que a NFL vai crescer com esse jogo. É absurdo, é absurdo. Eu só digo uma coisa, quem não foi, né, com certeza sentiu. Uma coisa que ele tava falando, o Mafra falou, cara, como é bom tu tá no lugar e tu ficar feliz pelo teu amigo, porque tá todo mundo... Cara, tu fica feliz pelos outros que estão ali também curtindo aquele momento. Eu vou parar que eu já tô... Cara, é muito louco. O que aconteceu, assim, é um absurdo. E eu quero deixar aqui registrado pra todo mundo que tá ouvindo, seja quem tem página, quem não tem página, mas isso é uma realização de todo mundo, desde o fã até o criador de conteúdo, que foi lá que ele mexeu um grãozinho. Eu digo, eu tenho orgulho de falar, eu faço parte disso também. Né, a NFL ter vindo pro Brasil também tem o meu dedinho ali. Pode ser, assim, um dedinho de uma pulga, tá? Mas tem.
né, e de todo mundo que criou conteúdo que fez o Brasil se tornar aí esse grande mercado para a NFL, que a NFL olhou para cá, a gente fez a maior festa e eu tenho certeza, o ano que vem vai ter um jogo. Um jogo, talvez 2, né? Quem sabe 2 jogos no ano que vem, um em Itaquera, sei que Belo Horizonte estava querendo também, mas Itaquera, quem sabe receba de novo, porque as coisas, né, fluíram lá, as coisas funcionaram, não teve nenhum incidente, não teve nada. Foi muito uma festa, todo mundo gostou, os jogadores também, né, que falaram algumas bobagens por fake news, que rola por lá, né, cara, todo mundo tava, eu fiquei num hotel com a torcida dos Eagles de fora, então só tinha americano no hotel praticamente, e eles estavam, sim, eles também estavam em êxtase, porque eles não acreditavam naquilo que estava acontecendo. Eu tenho grupos aqui dos Eagles com mais de 200 mil torcedores de lá, e os caras pedindo como é que foi, todo mundo antes do jogo, que se cuidem, isso e aquilo, e depois eles falando e mostrando e falando sobre coisas que aconteceu assim, e a grande maioria que não veio se sentindo meio, putz, poderia ter ido, né, perdi essa festa. Mas enfim, pra quem não conseguiu ir, e pra quem foi, provavelmente ano que vem vai ter mais, eu espero estar lá, espero poder participar de novo dessa grande festa, que, cara, foi sensacional. Foi sensacional. Chega, já falei demais. Quem quiser trocar uma ideia comigo, me manda aí lá pelo Instagram, no DM, que a gente vai conversando, vai papeando aquilo que foi legal no jogo, enfim. Cara, a gente vai recordar toda hora que eu me lembro do jogo, eu fico feliz, assim, me dá uma... Tava precisando também dar uma desopilada, trabalhei pra caramba esse ano aqui, segui que nem louco ontem, hoje, cheguei a pensar em não gravar o podcast, eu digo, não, eu quero fazer isso aqui porque isso aqui faz bem, isso aqui as pessoas gostam, né, e eu tenho que falar um pouco desse jogo e falar do que foi, enfim, vamos seguir, eu vou dar um gole aqui na água e a gente vai falar da semana 1, vamos fazer um apanhado completo pra gente ter a noção do de algumas confirmações que a gente sabia de antes da temporada e também algumas surpresas que aconteceram nessa primeira semana. Lembrando, esse podcast está disponível no Spotify, YouTube Music, em outras plataformas, mas somente em áudio, tá? Pode ser que outros possam estar disponíveis em vídeo também, pode ser que eu faça live durante a temporada, não sei, né? Tô começando com o podcast nativo, acho que é 161, 162, agora não vou lembrar. Mas enfim, vamos falar do que a gente viu de fantasy nessa semana, né? O fantasy futebolista não é aquele cara que vai pegar no detalhe, mas também não é o cara que vai te deixar só com o básico. Nós vamos falar de algumas coisas importantes aqui dos jogadores. Já vou falar de jogadores aqui pra você olhar nos waivers também, depois eu dou mais uma passada. Mas enfim, a gente vai comentando do que aconteceu, de como as coisas funcionaram, de como os ataques funcionaram principalmente, pra gente saber o que essa temporada está apresentando para nós. Começando pela quinta-feira, no Thursday Night Football, kickoff da temporada, Kansas City Chiefs venceu o Baltimore Ravens por 27-20. Começa a gastar a garganta aqui, minha garganta já não tá muito boa. Eu acho que o pessoal ao redor não tinha noção, porque eu gritei o jogo inteiro, cara, o jogo inteiro. Mas enfim, vamos falar dos jogos aqui. Entre os quarterbacks das duas equipes, Lamar Jackson muito bem, né? Mesmo com fumbles, ele fez uma ótima pontuação na semana. Segue sendo Konami Code, então quem escolheu ele cedo, né? Eu até vi em alguns drafts a galera escolhendo Patrick Mahomes antes dele. Eu não sei da onde isso, cara, mas tudo bem, a gente faz os nossos rankings pré-draft e tudo mais. Eu devo ter o Mahomes na frente, inclusive do Lamar Jackson no final. Mas eu não teria escolhido, por exemplo, Patrick Mahomes onde ele sair, sim o Lamar Jackson. E o Lamar Jackson mostrou que ele vai seguir sendo um bom jogador. Eu vou tentar dar uma acelerada, porque senão eu vou falar demais aqui e vai ficar muito longo esse podcast. Mas pelo menos é um só na semana, então você ouve de cabo a rabo que você vai estar super informado do que aconteceu e do que deve acontecer. Running backs, a gente teve aí a confirmação do Derrick Henry como o principal, né? Já era uma certeza. Poucas carregadas, entre aspas, dá pra dizer assim, né? A gente queria ver como é que ia esse ataque. Não foi um grande pontuador na semana. A Isaiah Pacheco, pelo outro lado, foi o grande carregador de piano da equipe, né? 15 carregadas contra 13 de Henry, mais recepções. Então, a Isaiah Pacheco pode ter mais uma temporada, acredito eu, muito parecido com o ano passado, né? Não teve muita troca com Pirine, nem com Carson Steele. Entre os wide receivers, eu gostei do Zay Flowers, apesar dele não ter tido muita pontuação, mas foram 10 targets na mão dele, muito acima o dobro, na verdade, do Bateman. E do lado de Kansas City, a gente teve o calouro Xavier Worthy, fazendo aí 2 touchdowns, fazendo uma pontuação incrível. Porém, assim, se eu tenho o Worthy,
eu não sei se eu não troco ele, tá? Eu não aproveito esse hype, porque ele teve 3 targets no jogo inteiro e uma carregada. Ele fez um touchdown corrido de 21 jardas, um baita touchdown, e mais um touchdown aéreo. Mas assim, ele teve muito menos targets do que do Rashee Rice. E aqui no Fantasy, a gente sempre tá buscando volume, né? O Fantasy ele é baseado em volume. Cara, pode ser que tenham jogadores que tenham... Existem exceções, por exemplo, o Mike Evans da vida, às vezes ele não tem muito target, mas sai com 2 touchdowns. Só que, no geral, a gente sempre busca o volume. E aqui a gente tem o grande recebedor dessa equipe foi o Rashee Rice. Passou das 100 jardas, teve 9 targets, 7 recepções. Então, olho nele, é um cara que daqui a pouco você consegue comprar barato por essa questão do hype no Worth. E um cara que você não deve se preocupar é o Travis Kelce, por mais que ele tenha tido só 4 targets, é um cara que deve ter aí mais durante o ano. O Noah Gray foi até um maior pontuador em half PPR, mas eu acho que isso deve mudar. Do outro lado também aconteceu uma coisa meio maluca, né? Mark Andrews com 2 recepções para 2 targets, somente 14 jardas, enquanto que o Isaiah Likely passou das 100 jardas, mais de 10 targets e mais um touchdown, quase o segundo no final do jogo. E ele foi o grande pontuador, se eu não estou enganado, dessa semana. Mas basicamente o que a gente tem que falar é isso. Não se apavorem ainda com o Mark Andrews e nem com o Travis Kelce, tá bom? Passando para o nosso jogo da sexta-feira, né? O Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34-29. Os dois, eu diria que assim, o Jalen Hurts foi mal, né? Assim, como torcedor, eu acho que ele pecou em várias coisas, né? Ele sei lá, o que aconteceu, teve 2 fumbles, 1 perdido, 2 interceptações, não foi uma boa partida dele. Por outro lado, o Jordan Love, eu gostei bastante do que eu vi, apesar de ele não ter sido um grande pontuador, eu acho que ele vai ter pro Fantasy ele vai ser bem importante nessa temporada, e eu acredito que o Jalen Hurts deva melhorar. Os running backs, a gente teve o Saquon Barkley fazendo um jogo espetacular, com 24 carregadas, foi só Saquon Barkley na defesa. O Kenneth Gainwell teve até uma recepção, que ele conseguiu 10 jardas, que foi interessante, mas o Saquon Barkley com 3 touchdowns, né, o grande... Ele se mantendo saudável, eu até falei isso num podcast, cara, que se ele se manter saudável, a gente pode falar no ano que vem entre Christian McCaffrey e Saquon Barkley pela escolha 1. Eu fui meio que um bold prediction, mas primeira semana, depois de um escorregão, terminou muito bem. E do lado dos Packers, a gente tem o Josh Jacobs sendo o grande carregador de piano. O Emmanuel Wilson também apareceu bem, né, no jogo, mas é tudo na mão do Josh Jacobs. A gente deve ver aí ele recebendo muitas bolas durante as partidas. Se tivesse saído com um touchdown, tinha feito uma pontuação melhor. Entre os wide receivers, Philadelphia Eagles segue na mesma pegada, A.J. Brown e Devonta Smith, né, trocando aí figurinhas. Os outros jogadores, Jahan Dodson, até achei que ele teria um pouco mais de oportunidade, só teve um target e não fez a recepção. Agora, A.J. Brown, eu vi uma matéria, ele correu a mais de 33 km por hora naquele touchdown que ele fez, que muita gente perdeu, né? Muita gente saiu no intervalo, foi banheiro, foi comprar cerveja, perdeu aquele super touchdown do A.J. Brown, que eu fiquei muito feliz. Ali eu senti que os Eagles podiam ganhar o jogo. Foi depois daquilo ali. Antes eu tava assim, ó, tava morrendo de medo. E do lado dos Packers, cara, que touchdown do Jaden Reed, aquele primeiro, cara. Os bloqueios funcionam. Aquela jogada é assim, ó, pra te mostrar pra um amigo teu que não conhece a NFL, mas o que é tão legal? Cara, mostra aquela jogada pausadamente, mostrando os bloqueios e como ele chegou no touchdown. É um absurdo aquela jogada. Foi, assim, espetacular. Foi muito legal de ver ao vivo aquilo lá. Por mais que eu estava torcendo para os Eagles, eu adoro a NFL, eu amo a NFL, eu quero ver jogar, eu quero ver um bom jogo, tá? E tava torcendo contra, não queria que ele fizesse, mas foi sensacional esse touchdown dele. Christian Watson fez um touchdown, senão a partida apagada, e o Romeo Doubs até apareceu uma ou outra vez, mas também abaixo. Ainda melhor do Christian Watson, né? O Christian Watson, se não fosse o touchdown, nós estávamos falando aqui de um problemão na semana. Entre os tight ends, uma decepção pro Luck Musgrave. Se falava que ele seria o principal tight end do time, mas foi o Tucker Kraft. E do lado dos Eagles, a gente segue tendo aí um Dallas Goedert abaixo daquilo que ele poderia render, até porque a gente tem 2 bons recebedores no Devonta Smith e no A.J. Brown. Passando para os jogos de domingo, a gente teve a vitória do Pittsburgh Steelers sobre a Atlanta Falcons, que não teve touchdown do lado dos Steelers, né? Foram 6 field goals do Chris Boswell, e o Atlanta Falcons, que era uma expectativa, uma coisa que a gente queria assistir para ver o Kirk Cousins lá, foi uma decepção. Kirk Cousins aí com 2 interceptações, um touchdown, só 155 jardas, bem abaixo. Justin Fields, dizer assim, é o Justin Fields num time novo, ele, assim, cara, vai ser uma briga boa aí, eu acho, entre o...
o Russell Wilson e o Justin Fields. Não sei se o Russell Wilson volta na próxima partida, mas... Cara, tu sair de um jogo sem nenhum touchdown ganhando é meio que um anticlímax. Tu ganhou, beleza, mas é complicado. Entre os corredores, né, os running backs, a gente teve Bijan Robinson e Najee Harris sendo donos das ações dos dois lados. Né, mais favorável nessa semana no Fantasy pro Bijan Robinson. O Najee Harris não fez uma boa pontuação, mas ele é o cara que está fazendo as carregadas. Foram 20 carregadas na partida para 70 jardas, mais uma recepção. Entre os wide receivers, era George Pickens Futebol Clube, né? Futebol de regatas, Steelers. Pittsburgh, foram 6 de 7, 85 jardas, teve uma carregada para menos de 10, foi um horror aquela jogada. Mas eu esperava um Van Jefferson um pouco mais ativo, não foi, né? Ele e o Charlie Austin Calvin Austin tiveram uma partida muito parecida. E do lado dos Falcons, Drake London foi uma decepção. Quem foi o melhor pontuador ainda foi o Ray McLeod. Kyle Pitts saiu com o touchdown, foi quem menos sofreu nesse time, até porque as pontuações de tight ends muitas vezes são baixas. Então quem sai com o touchdown sai bem. Ele foi 100%, 3 de 3 para 26 jardas, fez o touchdown, tudo certo. Não dá pra falar nada. Pat Freiermuth com um contrato renovado, mas só 4 de 4 para 27 jardas. Faltou o touchdownzinho para ele ser um pouco melhor. O grande destaque do jogo foi o kicker, o Chris Boswell. Então, imagina. Quanto que fez o Chris Boswell na Super League, cara? Porque na Super League tem baixíssima pontuação, né? Vocês sabem, ajusto a pontuação para kicker não ter tanta pontuação assim. Então, só que, cara, com esse jogo aí... Cara, Chris Boswell na Super League fez 15 pontos. 15 pontos, eu acho que é o maior pontuador da história, velho. E o Jake Moody fez 14. Que absurdo, cara. Que absurdo. Né? Falem que na Super League não tem pontuador de kicker. É só o kicker fazer isso aí. Ganha o jogo, ele ganha ponto também. Né? 15 pontos pra ele. Dá mais um golinho na água aqui. Vamos pro próximo jogo. Vamos falar de um outro jogo de muitos pontos, né? 34 Buffalo, 28 Arizona. Destaque pro Josh Allen. Acho que ele foi o melhor da semana entre os quarterbacks. 4 touchdowns para ele, 2 corridos e 2 passados. Teve fumble, mas não atrapalhou. Kyler Murray, para mim, uma decepção. Ele teve um touchdown até, mas teve fumble, 162 jardas só. 57 jardas de carregada, ainda assim a pontuação dele foi baixa. Eu acho que ele pode melhorar, o jogo foi em Buffalo, a defesa de Buffalo é boa, enfim, né? Mas eu confesso que eu esperava um pouquinho mais do Kyler Murray nesse jogo. Entre os corredores, gostei do James Cook, tá? Eu até tenho uma expectativa, entre aspas, no Ray Davis. Ele teve suas oportunidades, teve 3 carregadas, teve uma recepção para 14 jardas, uma boa recepção, né? Agora, James Cook foi bem. Eu acho que ele teve jogadas interessantes ali. Teve 19 carregadas, então ele deve ser o grande workhorse da equipe. O Ray Davis pode ter uma oportunidade caso James Cook, na minha opinião, não jogue. Senão ele garantiu a posição dele. Do outro lado, a gente teve, né, o calouro Trey Benson tendo poucas oportunidades. E quem foi o grande homem das ações foi o James Conner. Então quem queria, né, um running back barato e não caiu muito nesse conto do Trey Benson, foi no James Conner e tá se pagando. Se ele ficar saudável, deve se pagar e muito. Entre os wide receivers, do lado de Arizona, uma grande decepção no Marvin Harrison. Eu vi um negócio, ele tinha corrido, eu acho que 33 rotas, uma coisa assim. E ele teve 3 targets e uma recepção para 4 jardas. Foi assim, uma estreia muito ruim, muito ruim. O Greg Dort foi o melhor dos Cardinals, dos wide receivers, mas também não foi lá essas coisas. Do lado de Buffalo também, bastante decepção. Curry Samuel, Kim Coleman, Khalil Shakir saiu com um touchdown, que deu um pouquinho mais de pontuação. Mike Hollins também. Mas o Marquez Valdez-Scantling podia ter feito um touchdown longo, não fez. Mas tá muito dividido. Eu acho que esse ataque pode ser que seja isso mesmo esse ano. Assim. A gente tava falando muito dos ataques, por exemplo, de Houston, com 3 wide receivers. Mas esse ataque do Buffalo aí foi bastante dividido os targets, né? E entre os tight ends, quem falava aí de Dalton Kincaid, papapá, eu peguei ele numa liga só, caí no conto em uma liga só. Porque ele e Dawson Knox tiveram a mesma quantidade de targets. E o Dawson Knox acabou um pouco melhor, mas irrelevante. Do lado dos Cardinals, Trey McBride, não se apavore, né? 9 targets para ele, só recebeu 5 bolas para 30 jardas, mas ele deve melhorar durante a temporada. E o Marvin Harrison é a mesma coisa, tá? Se tu conseguir comprar barato ele agora, aproveita, porque né, nesse primeiro jogo aí não dá para tirar muita coisa às vezes dos jogadores. Duelo entre Chicago Bears e Tennessee Titans. Os Bears venceram e o Caleb Williams foi um dos piores quarterbacks da semana.
Isso mesmo, um dos piores quarterbacks da semana, saiu sem touchdown, sem 100 jardas passadas. Pra quem dizia que ele ia ser o melhor quarterback da história dos Bears, não foi a estreia dos sonhos. Até o Will Levis foi melhor que ele, mas o Will Levis acabou... Ele começou bem o jogo, depois ele foi piorando. Entre os running backs, que eu falei, cara? Eu gosto... quando eu erro, eu vou falar o que eu errei, tá? Né? Por exemplo, DeAndre Swift teve 10 carregadas, né? Foi o corredor do time, beleza. Não foi tão bem, né? Teve uma média de 3 jardas por carregada. Fez uma conversão de 2 pontos que deixou ele com 5 pontos em half PPR. Horrível. Mas ele foi o grande corredor da equipe, né? Pelo menos em volume. Agora do lado dos Titans a gente teve Tony Pollard Futebol Clube. Eu tinha comentado, falei, conversei em alguns grupos, né? Cara, Tony Pollard é o número 1. Falei na semana passada, na outra, Tony Pollard é o running back número 1 dos Titans. Tá aí, 16 carregadas contra 4 do Ty J. Spears. 4 targets para cada um também. Uma boa pontuação do Pollard. Entre os wide receivers, né, a gente teve quando o quarterback não vai bem, os wide receivers também não vão bem. A gente tem um destaque um pouco maior para o DJ Moore, mas também foi o maior pontuador entre os wide receivers em half PPR com 7,5. Então nem adianta falar muito dos outros. E assim, Keenan Allen, tá? Keenan Allen, o Robin Dunn acabou tendo um fumble também, Velus Jones com fumble. Cara, foi um desastre esse ataque pra mim, na minha opinião, dos Bears, tá? Pelo menos a pontuação, ela é muito por conta da defesa. A defesa fez quantos touchdowns? A defesa teve 2 interceptações, 2 touchdowns, cara. Tá louco. Mas enfim, entre recebedores, inclusive Cole Kmet, uma recepção só para 4 jardas, que é um dos caras que eu gostava, que eu tinha expectativa. Agora o Keenan Allen, 4 de 11. 11 foi o cara mais acionado entre os wide receivers, e eu acho que ele deve continuar sendo uma máquina aí para PPR. Não foi tão bem nessa partida, mas eu acho que a tendência é o ataque dos Bears melhorar. Pro lado dos Titans, quem apostou no Conco, fez seu touchdownzinho, garantiu aí uns pontinhos pra Tyrene na semana. E a grande defesa, eu acho, da semana foi a Chicago Bears. Eu não lembro se teve outra, mas acredito que possa ter sido, sim, a dos Bears a melhor. Jogo entre New England Patriots e Cincinnati Bengals. Quem diria que os Patriots iam ganhar, né? Até quando eu postei o vídeo aí do NFL Experience lá, o braço tá bom até, o braço tá bonitinho, a bola vai, né? Meu chute que não foi lá tão legal. Eu tentei 3 vezes, cara. Eu vou botar a desculpa no meu tênis porque não é possível. Eu fiz tudo certo, cara. Eu ia bater na bola, a bola não subia. Bati embaixo, bati mais de baixo pra cima, bati fazendo aquela fatiada. Nada funcionava. Nada. E aí eu não postei também. Até porque o vídeo ia ficar muito longo. Mas o braço tava legal, o braço foi bem. E até me falaram, New England tá precisando de QB. Jacob Brissett carregou o time pra vitória, né? Tá, não foi o Jacob Brissett, mas ele venceu o jogo. E o Joe Burrow, pra mim, uma decepção da semana. Uma das grandes decepções. Mas o que a gente não pode falar que foi decepção foi os running backs, né? Tanto o Zach Moss como o Stevenson, principalmente o Ramondre Stevenson, fez uma boa partida. Zach Moss, o touchdown ajudou bastante, mas foi muito mais utilizado do que o Chase Brown. Entre os wide receivers, Ja'Marr Chase, que tinha toda aquela especulação, jogou 6 de 6 para 62 jardas, não teve uma boa pontuação, mas fez o dele, né? Não comprometeu. E do lado dos Patriots, que eu falei, cara, vamos ver o que vai acontecer. A gente não tem muitas explicações, né? A gente tem um KJ Osborne com o mais acionado, com 6 bolas, mas eu quero ver esse ataque com Drake May, não com Jacob Brissett. Pelo amor de Deus, ninguém mais aguenta Jacob Brissett na liga. Entre os tight ends não teve nenhum destaque, né? O cara mais acionado acabou sendo aí tanto de um lado o Austin Hooper pelo lado dos Patriots e do outro lado o Mike Zick, mas nada demais. Acho que o Mike Zick deve melhorar, até porque o Tanner Hudson teve aí um fumble ali na linha de gol que foi tenebroso. O jogo divisional, que é um jogo disputadíssimo entre Houston Texans, 29-27 para os Colts. Anthony Richardson mostrando que a pré-temporada ficou para trás, fez uma excelente partida, né? Principalmente falando de fantasy. CJ Stroud não foi mal, mas também não foi espetacular, fez o dele. Do lado dos running backs, Joe Mixon com 30 carregadas. Quem não acreditou no Joe Mixon se deu mal. E do lado dos Colts, pra mim, um dos grandes running backs da liga, o Jonathan Taylor, teve 16 carregadas, praticamente a metade do que teve o Mixon, né? E fez um touchdown que garantiu uns pontinhos, mas não foi muito bem. E só ele teve carregadas do lado dos Colts. Entre os wide receivers, a gente teve do lado de Houston o que a gente esperava, aquela troca de targets, né? 6 pros Diggs, 8 pro Collins, 7 pro Dell. E o grande destaque acabou sendo o Diggs
por 2 touchdowns, mas o melhor em jardas foi o Nico Collins com 6 recepções e 117. Todos mais ou menos pontuaram, né? Não dá pra fazer uma reclamação, tem que dar um pouco abaixo, mas a gente esperava ele sendo o terceiro. Do lado dos Colts, grande destaque pro Alec Pierce, 3 de 3, 125 jardas. A galera tá procurando, fez o touchdown longo, a galera tá buscando ele em waivers. Cara, eu diria assim, calma com o Alec Pierce, não bota muito FAB nele. Eu tive Alec Pierce por 2 ou 3 anos, quantos anos ele tem de liga? Esse aqui eu acho que é o terceiro, é o segundo ano. Ele teve 2 anos já de 2022 e 2023. Cara, ele foi eu dropei ele na minha liga principal esse ano. Porque ele realmente não fez nada. Aí vai lá e faz um touchdown no primeiro jogo. Michael Pittman foi o grande acionado, 4 de 8 para 31 jardas apenas. Entre os tight ends, do lado dos Colts, nenhum teve recepção. Do lado dos Titans, dos Colts, do lado dos Texans, perdão. A gente teve Dalton Schultz ali como o recebedor, mas também uma atuação bem abaixo. Pro jogo agora, né, o derby da Flórida, Jacksonville Jaguars 17 contra 20 do Miami Dolphins, que virou o jogo e venceu a partida. Tua teve uma boa partida no Fantasy com seus, ali numa pontuação mais ou menos padrão, 18.62. Trevor Lawrence abaixo, né, fez uma partida ruim para Fantasy. Entre os running backs, a gente teve o Travis Etienne e o Tank Bigsby, os dois dividindo a mesma quantidade de carregadas. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Os dois tendo uma boa divisão. O Travis Etienne teve o touchdown que lhe garantiu mais pontos, mas o Tank Bigsby foi mais efetivo no chão. Enquanto que do lado de Miami, eu tinha muita expectativa no Monster. Se eu não me engano, ele sentiu alguma coisa já, né? Chest sideline from... cara, foi em que momento que eu não vi isso aqui? Both remain sideline on Tuesday. Né, os dois estão descansando, mas ele teve 44% dos snaps contra 52% do Devon Achane. O Devon Achane conseguiu aproveitar melhor as oportunidades, fez touchdown, 7 de 7 recepções, o que lhe garantiu uma pontuação aí excelente na rodada. E o Monster para mim foi uma decepção, mas eu acho que isso aí ainda está em aberto. Né, talvez aí um compre barato para o Monster seja uma alternativa. Eu acho que ele ainda... O Achane foi muito bem, né? Esse que é o detalhe. Mas não deu o Monster como... Eu pelo menos não dou ainda como vencido. Do lado dos Jaguars, a gente teve um Brian Thomas, o maior pontuador. Né? O Kirk teve um drop terrível quando estava vendo no Red Zone ali. O Gabriel Davis 3 de 3, 62, não foi tão mal, mas assim, nada demais. O Brian Thomas também teria uma pontuação menor que o Davis se não fosse o touchdown. Do lado dos Dolphins... Né, Tyreek Hill, 130 jardas, 7 de 12 recepções, mais um touchdown longo que lhe garantiu uma das maiores pontuações de wide receiver na semana. E o Jalen Waddle não foi mal, teve uma boa jogada, 5 de 5, 109 jardas para ele. Entre os tight ends, nada de um lado, nada de outro. Achava até que o Evan Ingram teria um jogo melhor, mas ele foi uma decepção do lado dos Dolphins. A gente já imaginava que o Jonnu Smith poderia ser o mais acionado, foi, né, mas não teve uma efetividade muito boa. Aqui nesse jogo, o próximo jogo foi um absurdo, né? New Orleans Saints 47-10 no Carolina Panthers. Pobre torcedor de Carolina. Mais um ano aí que se avizinha ser terrível para os Panthers. Né? Entre os quarterbacks, o Derek Carr foi um grande destaque da partida. Né? 3 touchdowns para ele. É um dos candidatos ao waiver da semana, né? Para você buscar. Já o Bryce Young segue nos waivers, vai deixar lá. Do lado dos Panthers, a gente não teve nenhum destaque de running back. A gente queria ver Jonathan Brooks, mas ele ainda não está pronto. E do lado dos Saints, mais uma vez show de Camara, 15 carregadas para ele, um touchdown, 5 recepções. Jamal Williams não foi mal nesse primeiro jogo, né? Teve um touchdown, teve 11 carregadas, né? Dividiu bem as carregadas, né? Um nome aí para não para você colocar um FAB, mas quem sabe buscar aí num waivers não é todo ruim. Uma liga mais profunda, alguma coisa nesse sentido. Não está entre os melhores alvos, mas é uma opção. Um dos alvos é o Rashid Shaheed, né? De 13-5, 73 jardas, um touchdown. Foi um grande destaque entre os wide receivers de ambas as equipes. Do lado dos Panthers, a gente teve a estreia do Leggett, foi o mais acionado, mas também não conseguiu aí ter muitos pontos. Quem foi o maior pontuador acabou sendo o nosso querido Adam Thielen. Deontay Johnson, se esperava muito dele, mas foi aí somente o terceiro maior pontuador do lado dos Panthers. Entre os tight ends, a gente teve Foster Moreau muito bem, outra opção também de waiver, né? 4 de 4, 43 jardas, um dos bons pontuadores na semana aí no Fantasy Football. Outro jogo ainda das 2 horas da tarde? Foi às 2, né, esse jogo?
Ou foi... Não, foi as duas. Minnesota Vikings 28-6 no New York Giants. Mais um ano terrível, provavelmente, para os Giants. Agora sem Saquon Barkley, né? Desculpa. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu queria ver nesse primeiro jogo, era o Sam Darnold. E eu acho que ele fez um jogo justo, né? Teve uma interceptação, teve 2 touchdowns, passou das 200 jardas, 5 passes errados de 24. Cara, eu não achei ruim a atuação dele, né? Cara, assim, eu tô falando muito cara, muito né, mas eu vou tentar diminuir isso, tá? Daniel Jones, decepção, né, normal. Falei, né, de novo. Aaron Jones saiu com um touchdown, teve uma boa atuação, 14 carregadas, Ty Chandler com 8 logo atrás dele, mas esse backfield é do Aaron Jones. Do lado dos Giants, o backfield, como se imaginava, do Devin Singletary, mas ele não conseguiu ter uma pontuação lá muito boa. Agora, se você tem ainda em waivers, eu acho que não vai ter o Singletary, mas talvez ligas aí pequenas, curtas, pode ser que esteja, né? Não é um nome que estava entre os grandes nomes da posição. Do lado, falando de wide receivers, Justin Jefferson saiu com um touchdown, que garantiu uma pontuação não ruim, mas ele não foi tão bem. Jordan Edson, 3 de 4, o terceiro melhor. O Naylor teve uma recepção, acabou ficando melhor que ele. Do lado dos Giants, Malik Nabers chegou na liga, mas não foi o cara mais acionado, né, nesse ataque. Nabers teve 5 de 7, enquanto que o Andale Robinson teve 6 de 12. 12 bolas foram na direção do Robinson. Então é um cara para ficar de olho aí, até em waivers, tá? É um cara que deve estar disponível em muitos lugares. Entre os tight ends, nada a declarar. Theo Johnson, o calouro, estreou com apenas uma recepção em 4 bolas para ele. Passando para os jogos das 5 horas da tarde, né? 5:05, 5:25, a gente teve a vitória dos Chargers 22-10 sobre o Las Vegas Raiders. O Minshew não empolgou, fez uma partida ruim. Justin Herbert também não fez uma boa partida, não chegou a 150 jardas, né? Ambos quarterbacks mal, mas a gente tem que falar de um running back específico, principalmente. J.K. Dobbins, 135 jardas para ele, um touchdown, mais 3 recepções, né? Não teve só 4 jardas, né? Atuou bastante nesse time. Gus Edwards, que era a minha expectativa de ser o running back número 1, teve mais, né? Foi o mais procurado nas corridas, mas o Dobbins foi o mais efetivo. Então ele é uma grande possibilidade de waivers. Eu sei que tem muitas vezes, mas você tá dizendo para procurar, ele nem tá disponível, porque o Dobbins é um cara mais conhecido, né? Às vezes ele não tá disponível, mas cuidado que pode ser que a galera drope o Gus Edwards, porque ele tem uma pontuação baixa. Apesar disso, ele foi quem mais teve carregadas nos Chargers. Do lado dos Raiders, Alexander Mattison é uma possibilidade de waiver, né? Tá em muitos waivers por aí, fez um excelente touchdown recebido, mas somente 5 carregadas, tá? Por mais que eu acho que o Zamir White foi muito mal. Ele teve 13 oportunidades, teve fumble. Eu não gostei da atuação do Zamir White. Então pode ser que o Madison tenha mais oportunidades durante a temporada. Entre os recebedores, né, grande destaque aí pro Led McConkey do lado dos Chargers, mas com poucas jardas de recepção. Né? Foi o mais acionado, mas não foi tão efetivo assim. O touchdown ajudou. Gostei do Quentin Johnston. Eu acho que ele vai ser bem utilizado nesse ataque. Pode ser que tenha semanas que você possa utilizar ele em flex. Do lado dos Raiders, o Davante Adams segue sendo o exército de um homem só nesse ataque. Né? Que pena a gente ver o Adams assim. Para quem assistiu o Receiver, a gente viu o quanto que ele sofreu para tentar alguma coisa no time no ano passado. Só que o time é muito ruim, né? É muito complicado. Jacoby Myers também teve aí suas oportunidades na partida. Pode ser que tenha mais. A gente espera que esse ataque dos Ravens possa melhorar um pouco, porque, cara, foi bem abaixo. Só que eu acho que vai ser bastante inconsistente esse ataque, então não tem muito o que dizer. Um destaque positivo, Brock Bowers, 6 de 8, 58 jardas para o tight end calouro. Foi aí uma boa participação dele, fez uma boa pontuação mesmo sem touchdown. Olho nele nos waivers das suas ligas. Vitória do Seattle Seahawks 26-20 sobre o Denver Broncos, né? O Geno Smith não começou tão bem a partida, depois deu uma engrenada, foi bem, o Bo Nix estreando, fez um touchdown corrido, teve 2 interceptações, pode ser que melhore durante a temporada, mas, né, ainda é um ataque que a gente já esperava não ser tão bom, né? E continuou não sendo tão bom. Entre os running backs, a gente teve um destaque muito amplo no Kenneth Walker, com 20 carregadas para ele, passou das 100 jardas, teve touchdown. Quem escolheu ele, quem apostou nele, eu acho que vai ter uma boa temporada. Zach Charbonnet, para mim, foi um destaque, tá? Teve um touchdown aéreo, mas ele teve 8 carregadas na partida. Eu acho que ele é uma opção também de waivers,
Ele deve estar disponível em diversas ligas, tá? Não seria quem eu botaria muitas fichas, mas 8 carregadas é um número bem alto, bem expressivo para o running back do Seahawks. Do lado de Denver, não gostei da partida do Jaleel McLaughlin, né? Eu disse que ele iria ser o carregador do time ali, o running back número 1, e ele foi o cara que teve mais carregadas, né? Não parece, mas ele teve 10 carregadas contra 8 do Javonte Williams, teve fumble, mas ele acabou aí tendo mais participação nesse ataque. O fumble acabou atrapalhando ele, mas foram dois jogadores que não... Sabe, que corpo, né, de running backs também, né? O Aldrick Estime também teve um fumble. Cara, tá sofrida a vida do torcedor de Denver. Entre os wide receivers, a gente teve um cara que eu não sei quem é, né? O Devon Bell. Ele tem 26 anos. Ele é calouro de 26 anos. Caramba. Mas 8 de 8 pra ele, 39 jardas, não foi uma grande, né, atuação. Mas em ligas PPR, cara, esse cara fez 8 pontos só recebendo bolas. Ele não deixou uma bola cair. Né? Josh Reynolds logo atrás. O grande procurado foi o Sutton, com 12 alvos na direção dele, mas agarrou apenas 4. Tá aí um nome interessante, cara, esse Devon Bell, né? Não é tão simples assim. Ele trabalhou muito em campo curto, né? Sendo uma opção boa aí pro Bo Nix. Ele é um cara alto, né? 6'5". Ele é um cara grandalhão. Cara, ele é alto pra caramba, cara. Ele é mais alto que o Greg Dulcich, o tight end, que não foi bem. Do outro lado, no offense também não. E só pra voltar aqui, o wide receivers do Seattle Seahawks. Destaque pro Tyler Lockett, 6 de 7, 77 jardas, mas não teve uma boa pontuação, assim, não foi, né, um grande destaque. Não foi mal, nem foi bem. Pra quem escolheu o Lockett, deve ter usado ele no máximo num flex, então não deve ter ficado tão nervoso. Agora a decepção no Metcalf e no Smith Njigba. Outro jogo a gente teve a vitória aí, que o placar não demonstra, mas foi uma grande vitória do Dallas Cowboys, 33-17 contra o Cleveland Browns. Dak Prescott não fez uma boa partida, né? Não foi um bom pontuador, nem o Deshaun Watson, 2 interceptações, um fumble, 169 jardas só, passou 45 vezes a bola. Me dá arrepio já, só de lembrar dos lances desse jogo aí. Entre os running backs, a gente teve aqui uma resposta do backfield dos Cowboys. Ezekiel Elliott foi o cara mais acionado do backfield, com 10 carregadas contra 8 do Rico Dowdle. O Dalvin Cook acho que não jogou, eu não prestei atenção nisso, estava vendo pelo Red Zone, não me chamou atenção. Ezekiel Elliott saiu com um touchdown, não teve uma, né, por onde ele estava sendo escolhido do draft, até teve uma pontuação ok. E do lado dos Browns, a gente tem um Jerome Ford com 12 carregadas, teve touchdown, teve 6 recepções, né? Foi o melhor cara recebendo bolas do lado dos Browns, é isso? Cara, foi o cara que mais recebeu bolas. Foi o Jerome Ford. Teve uma boa partida, né? Quem apostou nele aí, como até pelo menos o Nick Chubb voltar, eu acho que vai se pagar nesse início de temporada. Entre os wide receivers, o destaque e uma grande opção de waivers é o Brandon Cooks, para quem achar ele disponível. Não é fácil achar, tá? Mas seria uma das minhas prioridades na posição de wide receiver. 4 de 7, 40 jardas, um touchdown. Pode ser muito bem utilizado por esse ataque dos Cowboys. É um ataque que tem só o Lamb e o Cooks como recebedores. O Lamb teve suas 10 targets, mas não conseguiu ser muito produtivo. Do outro lado, a gente teve Jerry Jeudy, né? Eu comentei com vocês que eu até tava afim de apostar nele. Depois, conforme a temporada foi chegando, eu não apostei mais. Mas ele teve 8 bolas na direção dele, teve um touchdown, não foi uma grande participação. Mas quem sabe ele possa ser um cara útil aí, pelo menos para um flex. Já o Amari Cooper é uma decepção, né? 2 de 9 apenas. Entre os tight ends, David Njoku saiu machucado. O time já está atrás de outros tight ends aí. Eu não sei qual é a gravidade. Ele já está sendo considerado semana a semana. Ou seja, quem assim como eu queria ter o David Njoku, eu peguei acho em uma ou outra liga só ele, tem que procurar tight end, porque ele vai ficar provavelmente um bom tempo fora aí com essa questão no tornozelo. Do outro lado, Jake Ferguson não teve uma boa partida para quem apostou nele. Para finalizar os jogos das 5 da tarde, a gente teve a vitória do Tampa Bay Buccaneers contra o Washington Commanders. Um bom jogo para os dois quarterbacks, né? Baker Mayfield, um dos melhores da semana. Para quem está precisando de quarterback, é a minha opção de waivers. Eu vi muitas ligas que ele sobrou. Eu peguei ele em algumas ligas, inclusive, que estava sobrando.
Porque muitas vezes eu fazia o stack com o Mike Evans, então eu acabei indo atrás dele. E eu teve uma liga que eu peguei o Daniels para uma aposta, né? E deu muito bom, deu bom. Ele é um cara que carrega bem a bola, não é um cara que vai ser um grande passador. Teve 2 fumbles, mas teve 2 touchdowns corridos que lhe garantiram uma boa pontuação na semana. Entre os running backs, a gente teve aqui um Brian Robinson sendo dono das ações dos Commanders, era uma dúvida que a gente tinha. Eu ainda acredito no Austin Ekeler, pelo que eu vi, eu gostei do que eu vi, mas ele teve poucas carregadas, atuou mais no jogo aéreo. Quem sabe aí dando mais oportunidade para ele. Na minha opinião, o Austin Ekeler é muito mais jogador que o Brian Robinson, né? Mas cada um. Do lado dos Buccaneers, a gente teve um Rachaad White, dono das ações com 15 carregadas, 6 de 6 recepções. Foi uma boa partida dele, apesar de, né, um touchdown colocaria ele entre os melhores da semana. Mas um destaque para o Bucky Irving, que teve 9 carregadas, né, 6 a menos do que o Rachaad White, mas a gente já viu que vai ter aí uma certa divisão. Então pode ser que o Bucky Irving possa se dar bem em alguns jogos. Entre os recebedores, é um absurdo. O destaque do lado dos Commanders foi o Luke McCaffrey. Eu vi antes da partida, no sábado, eu acho, uma coisa assim, que o McCaffrey ia ser no sexta, na quinta, não lembro, na quarta, que o McCaffrey estava entre os titulares, né? Ele ia jogar. E ele não foi bem, mas não foi mal. Foi o melhor wide receiver dos Commanders, né? Terry McLaurin, uma decepção. Do lado dos Buccaneers, my guy Mike Evans, 5 de 6, 61 jardas e 2 touchdowns. Destaque muito positivo também para o Chris Godwin. Pode ser que eles façam uma dupla muito bacana nessa temporada. Baker Mayfield, eu senti um Baker muito mais confiante. A defesa dos Commanders não é uma defesa ruim. Chris Godwin, 8 de 8, 83 jardas e 1 touchdown. E o Macmillan, calouro, saiu com um touchdown também, em apenas uma recepção que ele fez. Entre os tight ends, outro cara que você pode buscar nos waivers, Zach Ertz. 3 de 4 para 28 jardas, ele foi o cara que foi melhor utilizado entre os recebedores da equipe. O Brian Robinson teve 3 de 4 também para 49 jardas, mas o Zach Ertz eu acho que ele pode ser... O Ben Sinnott não teve nenhum target na partida, né? E o Ertz pode ser aí uma adição bem... Até eu ouvi o pessoal da transmissão falando sobre essa adição do Ertz e como ela pode ser importante para o calouro quarterback lá dos Commanders. Do lado dos Bucks, Cade Otton teve uma participação bem ruim mesmo, não foi relevante. Passando para o Sunday Night Football, né? A gente teve bons jogos nos jogos da noite, né? Quinta, sexta, domingo e segunda-feira. Eu acho que o pior foi ontem, né? Na segunda-feira à noite. Mas o jogo do domingo foi bem legal de assistir. Matthew Stafford eu gostei, mas eu acho que 49 bolas passadas, mais de 300 jardas e só um touchdown faltou. E ele teve uma interceptação crucial lá que determinou o jogo e também a pontuação dele no fantasy. Um touchdown ali, ele teria sido um bom quarterback na semana. Jared Goff, que é um cara que a gente tem uma expectativa no fantasy, de um cara ali para quem fez um late round quarterback, não foi tão bem assim, né? O time do Detroit, eu acho que o ataque deixou a desejar bastante, na minha opinião, né? Os running backs não, mas o jogo aéreo foi bem abaixo. Falando de running backs, jogo terrestre, Kyren Williams é o dono do backfield, 18 carregadas para ele nos Rams. Blake Corum não teve nenhuma oportunidade. O Rivers teve uma boa carregada, teve 8 de média de carregadas, foi um número bom, mas foi pouco acionado. Do lado dos Lions, aquilo que a gente já esperava, né, uma dividida de carregadas, com o Montgomery sendo mais aquele cara, né, da porradaria, e o Jahmyr Gibbs sendo um jogador ali mais versátil, podendo correr, podendo receber a bola. Gostei do jogo do Montgomery, eu acho que mostra por que ele era escolhido alto nas ligas. E o Jahmyr Gibbs estava mais alto, mas não foi um cara que comprometeu. Eu acho que o touchdown ajudou ele bastante também. Entre os recebedores do lado dos Lions, o único destaque foi do Jameson Williams, né? Teve uma carregada para 13 jardas, 5 de 9 recepções, 121 jardas e um baita de um touchdown. Né, o Amon-Ra St. Brown, uma grande decepção, 2.8 pontos apenas em half PPR. O Jameson Williams, se quem vai recordar lá da pré-temporada, antes da pré-temporada, a gente ouviu o Dan Campbell falando do Jamo, que ele seria um grande destaque nesse ano da equipe. Ele seria o cara que iria se destacar, vamos dizer assim, iria ter uma volta por cima. E ele mostrou nesse jogo, eu gostei bastante do que eu vi. Ele é um cara muito veloz, é um cara que na minha liga principal, inclusive, eu tinha o St. Brown. Eu escolhi ele o Williams no draft, no ano seguinte. Troquei o Sam Brown achando que o Jameson Williams ia estourar. Não estourou, mas eu mantive ele. E quem sabe esse ano ele possa me ajudar. Até porque eu perdi o Christian McCaffrey e não tinha quem botar na segunda noite. Mas falando dos Rams, né, Puka Nacua saiu machucado.
tava fazendo um jogo decente, né? 4 de 4, 35 jardas, uma carregada. Mas que jogador é Cooper Kupp? 2 carregadas para 10, 14 de 21. 21 targets, teve 14 recepções, 110 jardas, um touchdown. O cara é um fenômeno. Sem o Puka Nacua, cara... Olho nesse Cooper Kupp, que ele fez uma partida excelente. Ele pode ser um dos grandes achados do draft para quem apostou nele. Cara... Não era barato, tinha a questão do Puka, mas ele pode ser um grande wide receiver de novo na liga e no fantasy. E falando teve o calouro, o Jordan Whittington, que eu vi alguns reports nele, ele fez um touchdown, voltou, mas ligas profundas, quem sabe, né? DeMarcus Robinson foi bem acionado, com a saída do Puka, abre uma lacuna. Mas quem eu acho que vai conseguir preencher essa lacuna é o Tyrion Colby Parkinson, que teve um jogo decente, né? Ele fez mais pontuação inclusive que o Sam Laporta, que foi um jogo bem abaixo para aquilo que a gente esperava dele, mas o Colby Parkinson é um grande nome aí para waivers nessa semana. Golinho na água, não parou nada, tá? Tem que avisar, né? Senão a galera vai achar que daqui a pouco eu caí, mas não tem como cair, isso aqui não é online. Quem tá quase caindo é a Zelda no meu colo aqui. Jogo do Monday Night Football, vitória do San Francisco 49ers contra o New York Jets. Né, o Aaron Rodgers mostrou seu dom de Aaron Rodgers, mas não foi tão bem na partida, né? Falta química ainda, tempo de jogo, isso aí vai pegando conforme, né, a temporada. Eu acho que não dá, o torcedor dos Jets não pode se apavorar. O Purdy, gostei do que eu vi dele no jogo, na NFL, né, na partida, mas pro Fantasy eu achei que ele ficou abaixo, né? Só 10.34 pontos. Muito abaixo mesmo. Olha que coisa. Christian McCaffrey, primeira escolha do draft, estragou vários times aí, né? Porque, cara, tu escolhe primeiro, depois escolhe só na última escolha da segunda rodada. E justamente ele não tá participando. A grande maioria dos caras que tinham o Christian McCaffrey e que não pegaram o Jordan Mason na semana, ficaram sem. E o Jordan Mason teve 28 carregadas, 147 jardas, um touchdown, mais uma recepção. Cara, ele foi muito bem, né? Esse ataque, né? Essa linha ofensiva faz... o jogo terrestre dos 49ers, ele é muito bom, né? A gente viu isso no passado dos anos com Mostert, com Elijah Mitchell, enfim. E para ligas profundas, dá uma olhada se o Guerendo não tá disponível. Que esse cara é um calouro, chegou lá, não teve nenhum... Ele teve 13 snaps, 4% dos snaps, não teve nenhuma bola na mão dele, mas ele estava machucado. Então, quem sabe ele... E outra, o Mason foi muito bem na partida. Mas, ligas profundas, dá uma olhadinha aí. Do lado dos Jets, destaque por Breece Hall, né? É o grande corredor, a gente já imaginava isso. O Braylon Allen é a minha expectativa numa situação onde o Breece Hall não jogue. Se não, é Breece Hall Futebol Clube. Foi uma boa partida dele. Né, o fumble acabou atrapalhando um pouquinho a pontuação. Eu torci muito pro Braylon Allen fazer um touchdown no final do jogo, porque em 2 ligas que eu tinha o Christian McCaffrey, eu tinha o Braylon Allen e eu consegui colocar. E não deu. Mas enfim, né, faltou, teve várias... Eu perdi algumas partidas nessa semana aqui. No detalhe, eu tive um jogo que eu perdi por 0.2 pontos, né, no BFB 2024, Brasil Fantasy Bowl. E cara, venci no Scott Fishbowl. Né, tive a maior pontuação da semana na Liga Cerola, né, o João Maurício que jogou comigo foi a segunda maior pontuação daquelas, é o famoso bem-vindo à temporada do Fantasy, é nessas horas ali, tu perder pro 0-2, tu fazer a maior pontuação e perder, é assim que a gente vai brincando de Fantasy. E entre os wide receivers, destaque pro Allen Lazard, teve garbage time também, um touchdown, mas ele foi muito bem na partida e é um cara que ele já tinha uma química com o Aaron Rodgers, e isso se mostrou em campo, né? Eu acho que o Mike Williams não teve nenhum target na direção dele. E o Allen Lazard é o grande cara para você tentar nos waivers aí. Não vai ter essa pontuação toda semana, tá? Pode esquecer. Mas ele pode ser um cara muito importante para semanas de bye, para seu flex, alguma coisa nesse sentido. Garrett Wilson abaixo, teve 11 targets, foi o cara mais acionado, mas só 6 recepções para 60 jardas. Do lado dos 49ers, a gente teve Deebo Samuel sendo o grande jogador desse ataque desse ataque aéreo da equipe dos 49ers. Teve carregadas também, teve um touchdown corrido.
E uma coisa que me chamou atenção foi a utilização do Jawan Jennings. O Brandon Ayuk teve um flash durante a partida, mas foi uma decepção. Mas o Jennings aí, outro jogador para ligas profundas, você tentar buscar aí nos waivers. Eu falei do Deebo Samuel, um grande destaque no jogo aéreo, ele foi o cara mais acionado, mas ele não teve uma excelente participação assim, tá? As carregadas dele ajudaram bastante também. É um time que, cara, correu 36 vezes com a bola, mais uma do Purdy, 37. Entre os tight ends, Tyler Conklin, eu acho que ele ficou no jogo inteiro na partida, 90% de snaps, só 2 targets para ele. Aaron Rodgers procura mais o Conklin, que ele pode ser acionado aí, ele é um cara que já se mostrou ser recebedor. E do lado dos 49ers, George Kittle, 4 de 5, 40 jardas, não foi uma boa pontuação dele, mas, né, liga aí, tight end premium, ele não foi tão mal assim, mas abaixo também. Grande destaque, outro grande destaque foi no Jake Moody, né, o kicker dos 49ers. Falei que não ia me alongar, já tem 55 minutos desse podcast, né? Falar de jogo a jogo é complicado, eu não sei se eu vou fazer isso toda semana, tá? Porque tu acaba entrando nos detalhes, acaba falando do jogador, falando de outro, e acaba ficando muito longo o podcast. Mas, vamos lá, vamos seguir aqui, vamos falar de waivers, porque os waivers da primeira semana são, na minha opinião, os mais importantes do ano. Porque aqui a gente tem algumas respostas para dúvidas que a gente tinha na fase de draft, que elas foram sanadas, entre aspas, na primeira semana, ou confirmações, enfim. E é aqui que a gente tem que começar a gastar nossos FAAB, ou nossas prioridades, caso sua liga ainda não use esse sistema de leilão. Entre os quarterbacks, destaque para o Baker Mayfield e para o Derek Carr, né? Eu diria assim que o Justin Fields também tem uma oportunidade aqui, né? Ele que está disponível em muitas ligas. Não teve uma boa partida, mas pode ser. Ligas mais profundas, talvez um Geno Smith pode ganhar uma oportunidade, e umas ainda mais profundas, o Sam Darnold. Para quem é maluco, Malik Willis está disponível, sem Jordan Love. O pessoal falou que ele vai ser o titular. Se tu quer tentar apostar no Malik Willis, pode ser, mas não botar nenhum FAB nele. Entre os running backs, né, o grande destaque é o Jordan Mason, até o Christian McCaffrey não jogar, e a gente sabe que quando o Christian McCaffrey não jogar, ele será o dono das ações. Falei do Guerendo também, não é nada assim, não é nenhum destaque, mas também não é de se jogar fora. J.K. Dobbins, outra opção de running back. Alexander Mattison com um pouquinho menos de hype, tá? Cuidado com o Mattison. O Zamir White foi o grande acionado, mas o Mattison, e pensando assim que os Raiders devem estar muitas vezes atrás do placar, o Mattison vai estar mais em campo, porque ele é um cara que deve ser o receiving back da equipe. Tank Bigsby com muitas carregadas é uma outra opção aí para te botar, deixar no banquinho ali, mas não gastar muito FAB. Buck Irving também. Outros jogadores que tu pode ir buscar, na minha opinião, o Zach Charbonnet, que teve 8 carregadas e pode ser uma opção. De outros jogadores, eu já vinha falando do Jaleel McLaughlin, teve uma boa participação. Jamal Williams é um outro cara que você pode também buscar, mas sem muito hype. Jamal Williams teve 11 carregadas, mas o time do Saints venceu com facilidade os Panthers. Entre os wide receivers, o grande destaque da semana nos waivers é o Allen Lazard. Bota outras fichas nele que ele vai se pagar e deve estar disponível na grande maioria das ligas. Outro cara, um pouco, né... Eu não sou muito fã dele, mas é um cara que foi o melhor do seu time, Rashid Shaheed. Teve uma boa participação com o Derek Carr nessa semana, é uma outra opção. Alec Pierce, como eu falei, não é uma opção pra mim, tá? Não é, prefiro, por exemplo, um DeMarcus Robinson do que Alec Pierce, que tá disponível em muitas ligas. Destaque, esse sim, boto minhas fichas nele. Mais até do que o Shaheed. Brandon Cooks, do Dallas Cowboys. Pra mim ele pode ser um bom wide receiver 2 nessa equipe dos Cowboys. Tem gente falando em Tyler Johnson, eu não sei se eu dou muita bola pro Tyler Johnson. O Wan'Dale Robinson sim, porque ele teve muitos targets mesmo, assim, é interessante. E ligas mais profundas, talvez aí um Jawan Jennings, para quem quer tentar apostar no Gabe Davis, Jerry Jeudy, o próprio Devon Bell, né, dos Broncos, por que não? Principalmente ligas PPR. Né, algumas das várias opções que a gente tem. Entre os tight ends, principalmente a Isaiah Likely, né, eu quero muito ver como é que vai ser essa semana 2 com o Mark Andrews, se isso vai continuar, se essa vai ser uma tendência. A gente sabe que o Likely ele pode ser meio que um wide receiver dessa equipe também. Ele tem essa possibilidade de jogar como um wide receiver. Um outro cara que é interessante de você buscar 2 aqui, que eu gosto bastante. Um é o Colby Parkinson e outro o Brock Bowers.
Tem uma questão do Moreau, eu não sei se ele não se machucou, que ele fez um touchdown, ele teve 4 de 4, ele tá na protocolo de concussão, mas é um cara pra, quem sabe, né? Foster Moreau, né? 5 anos de experiência, 77% dos snaps ele esteve em campo, uma opção aí um pouco mais profunda. Outros jogadores aqui, não diria mesmo o Okoko fazendo touchdown, não acho que ele é uma grande opção. Quem sabe numa liga muito, muito profunda, Tucker Kraft, ou troca, tira o Musgrave, bota o Kraft pra te se enganar. Zach Ertz, eu acho que é interessante, tá? Como eu falei antes, Zach Ertz, o próprio Tyler Conklin não é de se jogar fora, mas a gente tá dizendo aqui de ligas mais profundas, né? E falando agora na semana que vem, né? Já falando da semana 2, já né, o podcast ele foi mais demorado pelo review, acho que o review da primeira semana ele merece um pouco mais de atenção, né, os waivers é uma coisa mais, eu falei de muitos jogadores durante ali, e a semana 2, o que a gente tem para falar são mais previsões, né, então vamos falar de alguns times de alguns jogadores que podem ser, devem ser utilizados nessa próxima semana, e jogadores que você deve pensar 2 vezes para escalar. Começando então entre os quarterbacks, né, destaque principalmente para Matthew Stafford, não teve uma partida ruim, eu acho que ele foi bem, mas pode ser melhor ainda, porque os Cardinals não foram um time que conseguiu segurar o ataque adversário nessa primeira semana, o quarterback adversário foi quem mais cedeu pontos, né? Seguindo, a gente teria aí uma opção dos Giants como um confronto favorável contra os Commanders, que eu acho que não é interessante, por mais que tenha um confronto favorável, não iria. E o Jared Goff pode ter a volta por cima, por mais que a defesa dos Buccaneers cedeu bastante pontos para a posição, foi muito ponto corrido, né? É um jogo complicado, um pouco complicado aqui para os Lions, jogo mais um jogo em casa, né? Os Lions, 2 jogos seguidos em casa, mas você pode aí tentar apostar no Jared Goff. Jogadores que terão confrontos difíceis nessa próxima semana. Brock Purdy já não teve uma semana boa, vai jogar contra os Vikings, que segurou o quarterback adversário. Pra mim é um cara que eu escalo, por exemplo, um Jared Goff no lugar do Purdy fácil. Daniel Jones mesmo tendo confronto favorável ou não. Talvez o Caleb Williams, né, o Joe Burrow, mas eles foram tão mal, cara. O próprio Justin Herbert pode ser que tenha uma oportunidade contra essa defesa pífia dos Panthers. Mas o Brock Purdy pra mim é um cara que eu não escalaria. Bo Nix não teve uma boa estreia, na minha opinião, mas tem um outro confronto agora contra a defesa dos Steelers, então nem liga Superflex profunda eu escalaria ele. E o CJ Stroud tem que tomar um cuidado, tá? O CJ Stroud joga contra o Chicago Bears, que foi uma das melhores defesas contra o quarterback, né? Abre o olho no Stroud. Se tiver uma outra opção muito próxima, eu diria que você pode tentar arriscar, mas fica por conta própria. Entre os running backs, destaque, Jonathan Taylor deve ter um jogo que ele pode dar a volta por cima, né? A gente viu como o Saquon Barkley jogou muito bem, a gente viu com nossos próprios olhos. Foi o melhor running back da semana na nossa frente, né? O melhor ataque corrido do Fantasy nessa semana. O J.K. Dobbins teve uma semana boa, uma primeira semana boa e pode ter uma segunda semana também interessante, joga contra os Panthers. James Conner, para quem apostou nele, joga contra os Rams, que sofreu para segurar a defesa terrestre dos Lions. A gente sabe que é uma boa defesa, mas o Conner tem mais uma oportunidade aí. Uma defesa que teve um ataque que pode ser muito bom no jogo corrido é a dupla de Miami. A dupla Devon Achane e Raheem Mostert joga contra os Bills. Jogadores que têm confrontos difíceis na semana. O backfield dos Cowboys, que joga contra o Saints, né? Tanto Elliott, Rico Dowdle, não sei se o Dalvin Cook joga. O Breece Hall, que teve, na minha opinião, uma boa partida, mas não teve um bom número de pontos no Fantasy. Pode ter uma outra semana complicada aqui, né? Mas não se apavore. O DeAndre Swift, que não teve uma boa semana, joga contra a defesa de Houston, que segurou bem os running backs contrários. O Ramondre Stevenson pode ser que tenha uma semana difícil, tem um confronto complicado contra o Seattle Seahawks, mas é o cara que eu escalaria independente disso. Entre os wide receivers, né, grande destaque aí para dupla lá de Tampa Bay, que enfrenta a pior defesa contra o jogo aéreo da primeira semana, os Lions. Então Mike Evans e Chris Godwin, né, presenças garantidaças, né, em qualquer escalação. O ataque dos Giants pode ser que pontue bem nessa semana contra os Commanders, que não conseguiram segurar
a defesa aérea dos Buccaneers na primeira semana. Então, cara, o confronto dos Bucks é muito, 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 muito bom na semana 2. Muito interessante, se a gente pegar esse curto espaço, né? É complicado que é uma semana só. Às vezes vai tudo por água abaixo, a defesa estava mal posicionada, as correções são feitas de uma semana para outra, mas enfim, a gente tem que trabalhar com o que a gente está olhando aqui. Ainda é muito cedo para ter certezas, né? Algumas a gente já tem, mas a gente tem que falar aqui dos confrontos favoráveis e desfavoráveis. Outro ataque que pode dar a volta por cima nessa semana é o ataque dos Falcons, que joga contra o Philadelphia Eagles, que foi a terceira pior defesa contra os wide receivers adversários, né? Destaque para o grande jogo que o Jaden Reed teve nos Packers. E ataques que terão aí dificuldades provavelmente na semana 2, um dele dos Lions, já não foi tão bem na semana 1 e vai enfrentar a melhor defesa contra wide receivers no Fantasy na semana 2, que é os Buccaneers. O ataque aéreo do Kansas City Chiefs pega os Bengals, que foi uma boa defesa, apesar de não ter ido bem. Mas a gente sabe que também os Patriots não têm um bom ataque aéreo. Acredito que isso aqui vai começar a se organizar um pouco mais na semana que vem. Não deixo o Rashee Rice no banco. Não deixaria Xavier Ward também. E aqui um alerta vermelho. O ataque aéreo do Denver Broncos, por mais ali que a gente teve o Vel... tem gente que ainda acredita no Sutton, eu não. Mas joga contra os Steelers, que segurou justamente o time que a gente queria ver, que era os Falcons do Kirk Cousins. Então, não nem pensar escalar aí a galera dos... Nossa, me fugiu aqui. Dos Broncos entre os wide receivers. Nenhum. Entre os tight ends, quem sabe já seja uma partida interessante para um cara que pode ser até waiver na próxima semana. Para quem perdeu algum tight end e queira apostar num Mike Gesicki da vida, o confronto é positivo. A defesa do Kansas City Chiefs na última semana foi a que mais cedeu pontos, né? A gente viu que o Isaiah Likely fez na estreia da temporada. Outro cara que tem uma oportunidade é o... Caramba, quem é? Agora eu não lembro quem é que é o tight end dos Chargers, que é quem joga contra os Panthers, que foi o segundo pior time contra tight end. E aí quando tu quer achar, tu não acha, ainda mais que o logo dos Chargers é pequenininho, aí tu não acha mesmo. Deve estar na... Olha... Chargers aqui. Quem que é o tight end? Hayden Hurst. Bem profundo mesmo. Mas enfim, tem uma boa oportunidade nessa semana de fazer alguma coisa. E também o calouro, o Jatavion Sanders lá pelos Panthers. Um ataque que pode aí... Dois ataques que vão jogar entre si, que foi dos piores, né? Não tão pior a defesa dos Chargers. Ela muito próxima ali também do que a defesa dos Cowboys segurou contra tight ends. Mas é outro time que tem um confronto favorável. E quem tem confrontos favorável, principalmente Cole Kmet, que já não teve uma primeira semana, vai jogar contra o Houston Texans, que simplesmente não deu nenhum ponto de fantasy para tight ends. Outras 3, 4 defesas que cederam pouquíssimos pontos foi a defesa dos Saints. Então, olho no Jake Ferguson, não teve uma primeira semana, joga contra essa defesa dos Saints. Olho no Dalton Kincaid, Dawson Knox, que joga contra a defesa dos Dolphins, que também cedeu pouquíssimos pontos. Olho no Theo Johnson, calouro, que não foi também muito bem, joga contra a defesa dos Commanders. E o time dos Vikings, que tem como o grande nome aí do seu time, Josh Oliver, também não é uma opção contra a defesa dos 49ers. Acho que falamos bastante, né? Cara, foi longo, a gente teve uma introdução sobre a NFL São Paulo, né? Agora começa a baixar um pouquinho essa questão, né? Quem sabe, quanto antes a gente tem alguma notícia boa pro ano que vem. Falamos da primeira semana, que é a semana mais importante do Fantasy Football. Falamos de waivers, falamos um pouquinho da semana 2, né? Falei algumas opções de trocas também durante a semana. Provavelmente esse será nossa programação semanal, um podcast por semana. Esse aqui vai ter em torno de 1h10, uma coisa assim. Acho que foi longo demais, queria fazer até 1 hora no máximo, mas é difícil. Quem sabe nas próximas semanas muda um pouquinho essa pegada de passar jogo a jogo, falar de repente mais dos destaques entre os jogadores. Vamos ver como é que eu vou falar, até porque o mais importante muitas vezes são os waivers, né? E decepções, e jogadores que foram bem na semana, destaques positivos e negativos. Ou eu posso também tentar ser um pouquinho mais polido, não falar tanto, né?
Mas eu começo a falar e não paro mais, que nem agora. Eu era pra fazer só a conclusão e tô aqui já há 1 minuto e meio falando. Mas enfim, o que tínhamos pra hoje era isso. Espero fazer aí conteúdo toda semana. Algum conteúdo também lá no Instagram. Estamos sem o X, sem o Twitter aí por tempo indeterminado. Eu ainda não criei o Threads, estou me segurando. Nem o Blue Sky. Pretendo continuar ali no Instagram, trocando uma ideia com a galera nos grupos aí do Brasil Fantasy Football, no Brasileirão NFL. Né, com destaque mais para o Brasil Fantasy Football, que tem uma turma que eu gosto pra caramba lá. Então, o Fantasy é isso. Fantasy começou, vamos aproveitar que a primeira semana já está nos livros, já foi história, já vivemos a história na semana passada, na sexta-feira, e esperamos viver ainda mais nos próximos anos. Fechou? Fiquem bem, uma boa semana a todos. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram pra mim, que a gente vai conversando e vai conversando, vai se ajustando aí as dúvidas da semana, waivers, enfim, tudo mais. E não esqueça, mande para seus amigos, né? A gente vai estar disponível no Spotify aqui toda semana com o podcast. Fechou? E deixa 5 estrelinhas aí no Spotify, tá bom? Eu não me lembro quantas avaliações tem agora, mas eu vou dar uma olhada para que aumente, tá? Então espero você aí dando estrelinhas no Spotify e curtindo no YouTube Music e outras plataformas. Fechou? Uma boa semana a todos, fiquem bem, até a semana que vem. Um abraço.